Olá, bem-vindos à aula 14. Hoje nós vamos continuar o que nós iniciamos na aula passada, que é discutir um ensemble canônico. E, como eu falei para vocês, a aula passada era a última aula antes da metade do curso. Essa é a primeira aula depois da metade do curso. Então, hoje nós passamos a metade do curso. Então, vejam, o que nós vamos discutir hoje é continuar discutindo o ensemble canônico, aprendendo algumas coisas sobre isso, e para que a gente tenha clareza do que está acontecendo, eu sou repetitivo, né? Eu sempre falo algumas coisas de novo, mas a esperança é que isso aí acabe ficando. Então, no ensemble microcanônico, a gente tem que achar um número de estágios, a gente acha a entropia, e com isso a gente fez a conexão com a termodinâmica. Essa conexão da mecânica estatística com a termodinâmica também pode ser feita usando o peso de Boltzmann. Então, aqui a gente estava com energia constante, agora a gente está com temperatura constante, então a gente tem o peso de cada estado dado por isso aqui, a função de partição, que eu falei para vocês que é muito importante agora, definida assim, e essa função de partição agora é função de T, V e N, enquanto aqui eu tinha uma descrição de E, V e N. Né? E uma vez que a gente tem a função de partição, a gente associa a função de partição à energia livre de Helmholtz. E a relação entre essas duas é que Z é exponencial de menos beta F. Né? Ou F é 1 sobre beta menos ln de Z. E a função energia livre de Helmholtz, ela é a energia que a gente trabalhava antes, menos T, a entropia escrita em termos da energia. Então, tudo isso aqui faz com que a gente mude e essa função seja uma função cuja representação é função dessas três variáveis. Então, eu expliquei para vocês que, no contexto da termodinâmica, você vira da energia para essa função, ou da entropia, então, da entropia para essa função aqui, isso corresponde a você fazer uma transformada de Legendre. Então, isso que a gente fez, esse procedimento, ele implementou uma transformada de Legendre desta formulação para esta formulação. Então, nós saímos de S, que é a função de U na termodinâmica, né? A função de U, V e N. Aqui é a função de E, V e N, mesma coisa. Na termodinâmica, isso aqui é energia interna. Então, a entropia como função de U, V e N, quer dizer, quando você controla essas variáveis, você está fazendo uma descrição onde a função, o potencial termodinâmica é a entropia. Aí, quando você faz a transformação de Legendre, lá na mecânica estatística, você vai para uma função, que é a função energia livre, que é a função agora de T, V e N, porque agora você está fazendo uma descrição onde você controla a temperatura. O seu sistema não está mais isolado, o sistema que você está estudando não está mais isolado, ele está em contato térmico com o reservatório, ele ganha energia, perde energia, para manter a temperatura fixa. Então, a física disso aqui é diferente da física disso aqui, em termos do procedimento que está acontecendo. Mas vocês viram que nessa aqui, se inverte as expressões, faz todo um malabarismo lá e acaba com a função que você quer, com a física associada à termodinâmica, com a mecânica estatística do problema que você está descrevendo. Fazia isso com S. Agora a gente faz com F. E claro que essa função está relacionada a essa, a gente já viu na aula passada, então a gente tendo essa, a gente acha essa, tendo essa, a gente acha essa, e assim a gente vai. Então, hoje, a gente vai evoluir um pouquinho no entendimento desta nova formulação aqui. Então, vejam, eu vou voltar àquele problema que eu fiz rapidamente no fim da aula. No fim da aula, eu falei, olha, vamos fazer o paramagneto ideal, e eu rapidamente obtive o resultado. Só que, no geral, eu tenho que fazer o problema como eu vou fazer agora. Eu tenho que pegar o problema para todas as partículas, e a gente vai ver por que eu pude fazer aquilo. Então, a gente tem esse problema, né? As partículas estão em presença de um campo, então elas ou têm cada partícula está com esse spin e essa energia, ou com esse spin e essa energia. Isso corresponde para cada configuração uma energia. Existem energias repetidas. E o hamiltoniano do problema é menos μh, a interação do campo com cada um dos spins. Então, eu tenho que somar sobre todos os spins. Este é o problema de N
partículas. É assim que eu tenho que sempre tratar. Eu tenho que sempre começar o problema assim. Teorema de partículas, o hamiltoniano todo é esse. Cada partícula pode ter dois valores, né? E eu tenho N desses objetos aqui que podem ter dois valores de uma forma aleatória. O que nós queremos somar é a função de partição, ou seja, eu quero somar exponencial de A menos beta H, onde H é isto aqui, e eu tenho que somar sobre sigma 1 todas as configurações, sigma 2 todas as configurações, por isso que eu ponho essa chavinha aqui. Isso aqui é um mnemônico de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Né? Então, o nosso problema é que nós queremos somar esta função de partição. E essa função de partição aqui, ela é isso. Eu tenho que somar sobre sigma 1, sobre sigma 2, tá? O sigma i, que está indo de 1 até n. Né? Aqui eu tenho que somar. E aqui eu faço exponencial de menos beta hamiltoniano. Hamiltoniano tinha um sinal negativo, então ficou positivo beta μh, soma de i de 1 a n do sigma i. Então, isso aqui é exponencial de uma soma. Exponencial de uma soma é o produto das exponenciais. Então, eu vou escrever isso assim. Eu posso separar agora, porque isso aqui só depende do sigma 1. Então, eu tenho que somar sobre todos os sigma 1. Isso só depende do sigma 2. Somar sobre todos os sigma 2. Eu tenho um termo desse tipo para cada spin do meu problema. Então, eu posso pensar que eu pego um desses caras aqui e falo sigma i, né? Eles são todos iguais, eu multiplico por n. Né? Então, o problema de n spins, ele fatora em n problemas de um spin. Por isso que eu rapidamente, na aula passada, fiz o 1 spin e deu certo. Porque o problema que a gente tem agora de n spins, ele corresponde a n problemas de um spin. Então, o que eu tenho é que isso aqui é o produto deste termo, do sigma 1, desse termo do sigma 2. Eu tenho n termos desse tipo, e eles são todos iguais, né? Porque aqui eu estou somando em sigma 1, aqui eu estou somando em sigma 2. A função é a mesma. Então, eu tenho n vezes esta função aqui, que eu vou chamar de Z1, isso aí está elevado a n. E a função de partição de uma partícula é a somatória dos spins dessa partícula. Então, o spin dessa partícula ele pode ser mais ou menos 1. E ele está multiplicado pelo campo. Isso aqui é o menos beta H para um spin. Por isso que eu chamo de Z1. É o Z de uma partícula. Quando eu não tenho interação, o problema vai fatorar que você vai ter N problemas de uma partícula. Né? Então, na aula passada, a gente fez esse cálculo. Né? O Z1 ele é elevado à energia de um dos estados multiplicado por beta e elevado a outra energia multiplicado por beta. Só tem dois estados. Então, esta é a função de partição. Eu não dei muita ênfase nisso, mas ela apareceu no denominador das probabilidades do problema que a gente discutiu, né, na aula passada. Então, isso aqui é o Z1. Isso aqui, você sabe o que é isso. Isso aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico. Então, a função de partição de uma partícula é 2 cosseno hiperbólico de beta μ0 h. E a função de partição é isso elevado a n. Então, a função de partição é 2 cosseno de beta μh elevado à enésima potência. Então, esta é a função de partição, que você pode escrever assim, ou se você escrever o beta comum sobre o que acabou de se manter, aparece de novo aquela razão que já ficou importante lá no ensemble microcanônico, e a função de partição, então, é produto de n vezes este objeto aqui. Certo? Esta é a função de partição. Então, essa é a função de partição do nosso problema. E agora nós podemos, como eu falei para vocês, se você tem a função de partição, você sabe tudo o que vai acontecer com esse problema. Então, se eu tenho a função de partição, eu posso ver as consequências. Então, vamos lá. Como aqui eu estou fazendo as coisas em função de campo, isso aqui não é energia livre de Helmholtz, é energia livre de Gibbs. Então, veja, G, a gente faz sempre para uma partícula, né? Então, G é menos 1 sobre beta, o limite
de 1 sobre n ln de z. Se eu fizesse só 1 sobre beta ln de z, isso aqui seria o g grande, que em geral eu chamo f, mas quando é função do h, a gente chama de g, Gibbs. Então, veja, o g que eu quero, que vai no limite termodinâmico direitinho, é menos 1 sobre beta, o limite do ln de z dividido por 1 sobre n. Então, veja, se eu tomar o ln de z daquela função de partição que eu tenho ali, ln de 2 vezes o cosseno elevado a n, o n cai na frente. Aí ele cai na frente e cancela esse cara aqui. Então, o g ele é simplesmente menos beta, acabou de se manter, ln de 2 cosseno de mi zero h sobre acabou de se manter. O n caiu aqui para frente, cancelou esse n aqui. Então, isto é o potencial termodinâmico por partícula que a gente precisa. Então, a gente pode obter a magnetização. A magnetização é a derivada disso aqui com relação ao campo, com o sinal trocado. Então, a magnetização de T e H ela é menos a energia livre derivada com relação a H. Então, se eu derivo essa expressão com relação a H, o que eu obtenho? Eu obtenho derivada do log da 1 sobre a função, e aí eu tenho que derivar a função, o seno da função, e aí eu derivo esse coeficiente e dá um termo que vai cancelar este T aqui. Tá certo? Então, veja, a magnetização é μ0 seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, e isso aí é a expressão m, μ0 tangente hiperbólica, né? Seno sobre cosseno é tangente hiperbólica. Então, a gente tem... Então, quando eu derivei aqui, né, com relação a H, esse termo, apareceu um μ0, K-Boltzmann, T. O T cancelou, o K-Boltzmann cancelou e ficou μ0 só. Então, M é dado por isso. Então, está aqui a magnetização, que quando a gente fez no ensemble microcanônico, deu um trabalho para chegar nesse ponto, né? Aí, hoje, a gente fez o problema completo. Mesmo assim, ele ainda é simples, né? Ele é mais intuitivo. E essa é a magnetização. Então, tendo essa magnetização, a gente sabe toda a física que está associada a esse problema, porque a gente pegou isso aí e derivou com relação a H já no ensemble anterior. Isso dá um cosseno hiperbólico invertido, menos 2. Isso é a suscetibilidade. E a lei de Curie é quando você faz o H igual a 0, esse cara aqui dá 1, e você tem esse coeficiente aqui, que é a resposta ao campo, né? E que vai com 1 sobre T. Isso é a lei de Curie que sai da magnetização. Então, a física que a gente precisa está toda aqui. Você pode ir lá, verificar de novo a física. Só que, ao fazer esse problema assim, a gente pode ainda olhar mais algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente pode olhar a energia e a entropia nesse problema. Já que eu tenho a energia livre, né, uma coisa que eu posso fazer, a gente mostrou na aula passada, a entropia ela é menos a derivada com relação à temperatura da função. Tá certo? Então, se eu pegar a função... se eu pegar essa função aqui e derivar com relação à temperatura, se eu derivar o T, fica K-Boltzmann cosseno. Tá certo? E aí depois eu deixo o T e derivo o Ln. Vai dar 2 termos. Então, notem. Quando eu faço essa derivada, o primeiro termo, eu tenho um menos aqui, eu tenho um menos aqui, e o S, ele dá menos K-Boltzmann, quando eu derivei o T, sobrou esse termo, K-Boltzmann esse termo. E aí, se eu mantenho o T e derivo essa expressão agora com relação à temperatura, eu obtenho derivada do cosseno, derivada do Ln dá 1 sobre cosseno, derivada do cosseno dá seno, então isso aqui dá tangente, aí quando você faz a derivada desse termo com relação à temperatura, vem um T2 aqui, que acaba cancelando aquele T que tinha e fica um T aqui. E aí você faz essa conta e verifica que o resultado é esse. Então, esta é a expressão da entropia do problema que a gente tem.
agora escrito. Antes eu tinha a entropia com relação à energia. Agora eu tenho a entropia já direto, função da temperatura. Tá? Faltou uma chavinha aqui, né? Não faltou nada. Então, essa é a expressão. Aí, agora, se eu tenho a entropia, a gente sabe dessa relação termodinâmica. A energia é G menos TS. Então, veja, se eu pegar e multiplicar essa expressão aqui por T, eu fico com TS, vem um T aqui. Se eu colocar um T aqui, isso aqui é exatamente a energia livre de Helmholtz. Tá? Então, se eu substituo aqui essa entropia aqui, ela vai trocar de sinal, não é? E esse termo aqui vai exatamente cancelar o G que a gente tem e vai sobrar esse termo aqui multiplicado por T. Então, o T que eu multipliquei aqui cancela esse, e a resposta que a gente tem é essa expressão sem o T. E sem o Cabotsman, né? Bom, aqui o Cabotsman cancela, né? Desculpe. Então, esse cara cancelou, esse Cabotsman cancelou, e eu fiquei, e esse T cancelou o T que eu multipliquei aqui. Então, veja, essa é a energia do nosso problema, que a gente obteve quando a gente fez o cálculo no ensemble microcanônico. A primeira coisa que a gente obteve, depois de inverter o 1 sobre a temperatura e tal, foi essa energia aqui. Agora a gente está obtendo essa energia com um subproduto de ter achado a entropia e de ter G. Então, isso é para que a gente tenha o controle de tudo. Mas a gente também podia ter feito o seguinte: a gente podia ter feito 1 sobre N, valor médio de E. 1 sobre N, valor médio de E, é menos 1 sobre N, a derivada logarítmica do ln de Z. Derivada do ln de Z é 1 sobre Z derivada de Z. Z é a soma de E elevado a beta. Quando você deriva com relação a beta, cai o E. Então, essa derivada aqui, ela não é nada mais, nada menos do que o valor médio, que cai com sinal menos, fica positivo. Então, isso aqui, o valor médio da energia, é essa derivada, é a derivada do log da função de partição. Então, o resultado é o mesmo. Tá? Se você fizer essa conta, você mostra que o resultado é esse. Então, vocês veem, eu tenho a energia dessa maneira, eu tenho a energia dessa maneira. Isso aqui a gente vai fazer muito. Uma vez que a gente tem a função de partição, você pega, toma o log, deriva com relação a beta, faz 1 sobre Z, troca o sinal, isso é o valor médio da energia. Que é uma coisa que a gente sempre vai perguntar, porque agora a energia não está constante, você quer saber como é que a energia flutua. Muito bem, então, achamos a energia, achamos a entropia. Finalmente, nós vamos voltar aos resultados do ensemble microcanônico, usando agora o nosso novo conhecimento, e você lembra, a gente considerou, antes de entrar no ensemble canônico, no ensemble microcanônico, a gente falou a energia como função de N1 é dada por menos μ0HN1, quer dizer, eu tenho N1 spins para cima e N2 spins para baixo. Essa é a energia. Essa é a energia função de N1. Se eu variar N1, eu estou percorrendo todos os estados. Então, eu posso usar aquela outra forma que a gente definiu da função de partição e falar, olha, a função de partição ela é soma da multiplicidade de estados que tem energia. Dada uma energia E, quantos estados eu tenho? E eu multiplico o exponencial de menos beta E. Então, o número, a gente viu que nesse problema, o número de estados que eu tenho é n fatorial dividido por n1 fatorial, n menos n1 fatorial, que é esse termo aqui. Isso é o número de estados, esse ômega aqui é isso. Tá certo? E aí eu tenho a exponencial de E a menos beta E. Só que eu tenho que somar sobre todas as energias. Então, essa exponencial aqui é menos beta esta energia. Então, se eu faço menos beta essa energia, é isso aqui, ó. Esse termo fica positivo, esse termo fica negativo, então eu tenho exponencial de E a beta mi HN0 menos beta mi0 HN menos N1. E eu tenho que somar isso, é isso que eu estou mandando, somar sobre a energia. Somar sobre a energia é somar sobre o N1. Então, eu somo sobre N1 de 0 até N. Isto é a função de partição do meu problema. Tá?
E o que é essa função de partição? Isso aqui é N, N1, N2, exponencial deste número aqui, exponencial deste número, tá certo? Que eu posso escrever assim, ó. A exponencial da soma, eu faço um produto, é a exponencial desse termo mais a exponencial desse termo. E aí você olha isso aqui, Z é N, N1, N menos N1. Então, eu tenho aqui um número, ó, x elevado a N1, e um número y elevado a N menos N1. Vocês lembram? Se eu usei lá no passeio aleatório. Isso aí é o binômio de Newton. Isso aqui é a expressão do binômio de Newton para x mais y. X mais y elevado a n. Então, z é a exponencial, está aqui, hein? Z é a exponencial de A beta mi 0h mais a exponencial de menos beta mi 0h elevado à enésima potência. Isso aqui é a função de partição que a gente obteve logo no início da aula de hoje. Tá? Então, vocês viram, na outra aula eu rapidamente fiz um spin, obtive a solução. E aí achei esta função de partição para um spin. A função de partição do nosso problema, hoje nós mostramos, como ele não tem interação, o problema fatora, e você tem n vezes a função de partição de um spin e a função de partição do seu sistema de n spins. Tá? E aqui, usando aquela formulação, aquela expressão de Z em termos do número de estados e a energia, levando em conta todos os estados possíveis, a gente obteve o mesmo resultado. Então, eu obtive de várias formas o mesmo resultado. E, de novo, se eu tenho esse resultado, vocês viram que toda a física sai de saber Z. Eu espero que isso fique claro. O importante é achar a função de partição. Tá, então, fizemos o exemplo do spin, de N spins, a sua exaustão. Nós fizemos tudo quanto foi maneira que dava para fazer, enquanto a gente não tem interação. Tá bom? Bom, vamos falar de conexão com a termodinâmica. A gente falou isso na aula passada, eu vou lembrar vocês. A gente tem essa função de partição, ou a gente pode escrever a função de partição assim que eu acabei de usar esse resultado. Vocês viram que usar esse resultado funciona, né? E eu mostrei, tomando o log desse termo, juntando essas coisas, que menos K-Boltzmann T ln de Z, ou 1 sobre beta ln de Z, com sinal trocado, é E menos TS. Então, E menos TS é F. Então, F é menos K T ln de Z. Ou Z é, se eu exponenciar aqui, né? Eu divido por K-Boltzmann T, então dá um beta, troco o sinal e faço a exponencial. Então, Z é a exponencial de menos beta F, no limite termodinâmico. Tá? Então, de novo, sabe? Você sabe Z, você sabe F. Então, essa é a conexão com a terminal. F, que em termodinâmica é isso aqui, é obtido na mecânica estatística por fazer menos K-Boltzmann T ln de Z. Então, a única coisa que você precisa saber é somar a função de partição. Se você somar a função de partição, você toma o log, faz K-Boltzmann T, troca o sinal, você tem F. E você fez a transformação de Legendre. Certo? Muito bem. Então, no ensemble canônico, a gente tem F, que é E menos TS. E aqui nós vamos olhar a seguinte coisa. Qual que é a relação disso aqui com medidas, né? Bom, menos P é a derivada de F com relação a V. Mostrei na aula passada isso para vocês. Então, e S é a derivada de F com relação a T. Muito bom. Esses são dois resultados que a gente tem. Uma vez que eu tenho isso, eu posso obter pressão, posso obter entropia, usando essas expressões aqui, essas relações. Então, vejam, vamos falar de calor específico. O calor específico é dq dt. Se eu tiver com o volume constante, é dE dt a volume constante. Então, isso é CV, né? Agora,
Se eu estou com volume constante, a única coisa que eu posso fazer é trocar calor. E dQ é TdS. Então, CV dQ dt, eu posso escrever que CV é T ds dt. Aí eu uso esse resultado aqui. S é menos isso aqui. Aí eu substituo aqui. Derivada da derivada, segunda derivada. Então, é menos T, isso aqui é menos T, segunda derivada de F com relação a ter mantido o volume constante. Então, isto é o calor específico. Então, se eu tenho F e eu multiplico por T e faço a derivada duas vezes, eu vou ter o calor específico, que é alguma coisa que sempre é medido para os materiais. Então, aqui está a relação com o experimento. Tá? Muito bom. Então, a gente vai voltar nisso aqui daqui a um pouco. Agora, eu queria fazer o seguinte. Eu vou fazer uma dedução alternativa. Vocês lembram que na aula passada eu cheguei usando aquele resultado da... Primeira coisa que eu achei foi a probabilidade. A probabilidade é E elevado a beta-J dividido por isso aqui. Isso é a probabilidade de eu estar com energia EJ. Aí a gente mexeu as coisas, virou e mostrou que a energia livre é menos 1 sobre beta ln do Z. Tá? Então, é menos 1 sobre beta ln de soma de I menos beta I. Então, nós vamos escrever a entropia. Eu tenho F, a gente acabou de mexer com a entropia ali, né? Eu tenho F e eu vou escrever a entropia. Entropia é menos a derivada de F com relação a T. Só que como eu estou com as coisas em termos de beta, eu vou trocar, eu vou fazer, em vez de fazer dF dt, eu vou fazer dF d beta. E aí eu tenho que fazer um d beta dt, e o d beta dt dá esse resultado aqui e troca o sinal. Então, ó, isso aqui eu já fiz, né? Antes, então, de novo, quando você troca a variável, vem de t para S, você ganha esse coeficiente, e aí você tem que fazer a derivada de f com relação a beta. Então, eu vou derivar f com relação a beta. Então, derivar f com relação a beta é derivar 1 sobre beta, mantido o ln, e depois eu deixo o menos 1 sobre beta e derivo o ln. Tá? Então, o primeiro termo é simplesmente isso aqui, porque eu derivei com relação a beta, deu 1 sobre beta 2 e 1K, né? E aí, como tinha beta 2 aqui, cancela e só acabou de se manter ln de Z. Tá? A primeira dele, quando eu derivei esse cara, dá isso. Aí, agora eu deixo menos 1 sobre beta e derivo esse cara com relação a beta. Quando eu faço isso, o que acontece é que eu ganho Z, né? A derivada do log é 1 sobre Z, derivada desse cara aqui com relação a beta. Quando eu derivo aqui dentro da soma, cai um EJ e está dentro da soma. Então, a expressão é essa. E aí tem um cabouço aí que apareceu, tá certo? Então, e aí o beta que cai cancela e fica assim. Desculpe, só caiu aí. E a expressão é essa aqui. Tá certo? Muito bem. Então, o que a gente tem agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão e vou fazer E elevado a beta. Vocês lembram o que é E elevado a beta? Se eu divido por Z aqui, isso é P1. A probabilidade de eu ter o estado EJ é isto aqui dividido pela normalização. Eu joguei a normalização para cá. Então, este resultado aqui, E elevado a menos beta PZ, eu vou usar daqui um pouco. Mas isto aqui, esse resultado, eu vou substituir aqui. Então, no lugar dessa exponencial, eu vou substituir PIZ. Só que agora eu vou tomar o log nessa expressão, e se eu tomo o log dessa expressão, eu fico com menos beta EJ, aqui, ó, daqui, eu fico com menos beta EJ, e do lado de cá eu fico com ln de Z mais ln de PI.
Agora, você olha aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho beta EJ. Eu jogo esse beta aqui para dentro, então eu tenho beta EJ aqui, que eu vou trocar o sinal, e substituir aqui. Então, aqui vai aparecer um parênteses, ln de Z mais ln de P1, multiplicado por P1Z. E uma troca de sinal. Então, a nossa expressão é a entropia, ela é K-Boltzmann, ln de Z, que foi o primeiro termo, menos, que eu ganhei, K-Boltzmann sobre Z, soma de ln de Z mais ln de P1, Z, P1. Isso aqui é o beta E, isso aqui é a exponencial de E a menos beta E. Tá? Aí você nota que o Z cancela, certo? Então, a nossa expressão ficou assim. Aí você nota mais uma coisa. Este termo aqui, veja, você tem uma soma de PI e ln de Z. O ln de Z, se eu separar isso aqui, o ln de Z sai fora, acabou de ln de Z. E aí fica a soma de PI. Uma PI são as probabilidades. A soma de PI é 1. Então, esse resultado primeiro aqui, somado com K-Boltzmann, ele é simplesmente K-Boltzmann ln de PI com sinal negativo, que cancela esse cara aqui. Tá? Então, só sobrou menos K-Boltzmann, PI, ln de PI. Então, sobrou menos K-Boltzmann, PI, ln de PI. Então, veja, supor que a distribuição canônica é dada por E elevado a menos beta E dividido pela função de partição, leva a que a entropia associada, escrita em termos destas probabilidades, tem essa expressão aqui. Tá? Então, isso aqui é um resultado que eu mostrei na aula que eu falei de entropia, que eu falei que você generalizava a entropia do ensemble microcanônico quando as várias probabilidades eram diferentes. Eu inverti a expressão, eu fiz uma prova assim, né? Agora eu provei exatamente que no ensemble canônico, esta é a forma de calcular a entropia se você tem as probabilidades. E para isso aqui, então, quando eu começo com F, é porque eu estou supondo que as probabilidades são daquele jeito, né? E eu chego que a entropia é essa aqui. Isso, então, chama-se a entropia de Gibbs. Isso aqui é de 1900. Tá? Aí, em 1940, isso veio a se chamar Shannon ou Gibbs-Shannon, e o que o Shannon faz é que ele troca esse ln por ln de 2 e ganha uma constante aqui, que é o K de Shannon, em vez do K de Boltzmann, porque o problema dele não envolve temperatura. Tá? Mas, pelo amor de Deus, não me falem que a entropia de Shannon foi inventada por Shannon e da cabeça dele. Isso aqui já era conhecido. Tá? Isso aqui, os alunos que fazem isso costumam ser alunos que não assistiram ao meu curso e, no final, querem mostrar que eles entenderam a entropia de Shannon. Então, esta é a entropia que sai como resultado, como consequência da formulação do ensemble canônico. Certo? Muito bom. Vamos agora discutir o postulado da entropia máxima. Eu vou fazer a seguinte pergunta agora. Veja, eu estou no ensemble microcanônico. Então, eu sei que eu tenho probabilidades que tem que somar 1. Não sei nem que probabilidade é essa. Eu vou só supor que, se eu tenho probabilidades que descrevem meus estados, eu não sei que probabilidade é essa, então agora eu voltei, eu não sei mais nada. Eu só sei o seguinte, se eu tenho probabilidades, a soma tem que ser 1. E aí, se eu tenho a probabilidade de um dado estado, eu não sei o que é isso, mas eu tenho a probabilidade desse estado, se eu pegar, e isso é a probabilidade dele estar na energia 1, se eu multiplicar a energia por esta probabilidade e somar sobre todos os estados, eu vou obter a energia total do meu sistema. Vocês concordam que isso aqui é uma afirmação correta? Isso aqui é uma afirmação correta. Mesmo sem saber o que é P1, eu posso falar essas duas coisas. Então, eu vou falar isso. E aí, por alguma razão, eu descobri que eu tenho essa entropia. Né? Que a gente acabou de escrever ali, mas eu descobri que eu tenho essa entropia. Eu quero saber se eu tenho
este vínculo, as probabilidades somam 1 e as energias somam energia vezes P1 dá energia total, eu posso escrever uma função que é esta entropia, menos um multiplicador de Lagrange que me garante esta condição e um outro multiplicador de Lagrange que me garante esta condição. E aí eu vou pegar essa função aqui, eu quero saber o extremo, eu quero saber o máximo. Eu quero maximizar essa função. Então, eu vou pegar essa função e vou derivar. Né? E aí, se eu derivo essa função com relação a PI, ó, eu vou derivar essa função com relação a PI. Tá? Aí, quando eu faço isso, vai ter um termo só que vai sobrar, que é menos K Boltzmann ln de PI. Vocês verifiquem que é isso, aquele primeiro termo da entropia lá. Aí eu tenho um K de Boltzmann, eu tenho N1 e tenho lambda 1 e lambda 2 T1. Esta é o resultado da derivada. Vocês verifiquem que é isso. Aí eu quero que isso seja igual a zero. Eu quero o máximo dessa função aqui, que é a entropia que eu escolhi com os vínculos, porque eu quero saber qual que é a entropia máxima. Então, isso aqui, se eu passo o ln para cá, divido por K Boltzmann, passo o PI para cá, divido por K Boltzmann e tomo log. Tá? Aí, por enquanto eu só passei esse cara para cá e dividi por K Boltzmann. Agora, eu vou exponenciar essa expressão. Se eu exponenciar, eu fico com PI, e aqui eu tenho a exponencial de menos 1, a exponencial de lambda 1 e a exponencial de lambda 2. Tá? Mas aí eu sei que se eu somar esses caras aqui, eu tenho essa expressão. Certo? Aí eu vou fazer PI dividido por soma de PI, dividindo as duas equações, eu fico com PI, é exponencial de menos lambda 2 K Boltzmann I, soma de exponencial de menos lambda 2. Aí, como nós fizemos no fim do outro ensemble, lambda 2 deve ser T a menos 1. Né? Então, se lambda 2 é T a menos 1, eu substituo T a menos 1 aqui, eu fico que PI é exponencial de menos E sobre K Boltzmann T, soma da exponencial de menos E sobre K Boltzmann T. Isto aqui é o que começou o ensemble microcanônico. A primeira coisa que eu mostrei no ensemble microcanônico para vocês é que PI, as probabilidades dos estados, são dadas pelo fator de Boltzmann dividido pela função de partição. E agora o que a gente descobriu? Que se as probabilidades, porque eu podia ter aquela história de todas as probabilidades somam 1 e a soma das probabilidades vezes as energias dá energia total, né? Eu podia escolher a probabilidade que eu quisesse ali, e aí se eu fosse na entropia, eu fazia a conta e ia dar uma entropia. O que nós mostramos é que se os PIs forem dados por essa expressão, que é como que as probabilidades do ensemble canônico se comportam, então a entropia é máxima. Tá? Então, isso aqui leva o ensemble canônico vai na entropia máxima quando você usa isso aqui. Isso aqui é a maneira mais democrática de você distribuir as energias, que é o que o ensemble canônico faz. Então, o ensemble canônico, estas probabilidades que definem o ensemble canônico, elas levam você àquela entropia e ela é o valor máximo. Tá? Então, o ensemble canônico e a entropia máxima. Então, eu comecei assim, né? E hoje, na aula de hoje, eu mostrei para vocês que essa escolha leva a essa entropia. Aí eu fiz aí agora, no final, eu fiz a coisa contrária. Eu falei, olha, suponhamos que eu tenha essa entropia. Suponhamos que isso aqui seja probabilidades. Isso aqui soma 1. Né? Se isso aqui soma 1, isso são as probabilidades dos estados que têm energia I.
Então, eu sei também escrever a energia total. Se eu maximizar esta entropia, que PIs eu obtenho? E a resposta é, se eu obtenho esse PIs aqui. Tá? Então, isso aqui mostra que essa escolha do ensemble microcanônico leva a essa entropia e que é a entropia máxima que você pode ter no seu problema. Tá? E é por isso que o Setna fala lá no livro dele que, olha, você obteve essa entropia a partir daqui. Mas essa entropia aqui, ela é mais geral. Se esses PIs não fossem dados por essa expressão, você ainda estaria calculando a entropia correta, usando essa expressão. Só que ela não seria máxima. E é por isso, então, que você pode usar isso aqui para estudar estados de não equilíbrio. A entropia se permite estudar isso. Tá? E a gente vai ver que existe entropia com outros valores de PI. Eu posso ter outras expressões para o PI aqui. E aí eu vou ter uma outra entropia. Tá? Então, muito importante. A entropia de Gibbs, que depois vem a ser a entropia de Shannon, no contexto da mecânica estatística, ela é a entropia máxima quando esses P's usam esta expressão. Se esses P's não usarem essa distribuição aqui, você calcula uma entropia que vai ser menor do que a entropia máxima que você poderia ter para essa situação. Tá? Então, é importante entender essa relação. Você pode vir daqui para cá. Daqui, se você fala, postula, olha, a entropia do meu sistema é essa, é isso. Qual que é a probabilidade que maximiza isso? Aí você descobre que a probabilidade é essa, que é a descrição do ensemble canônico. Se você tem as probabilidades, você fala, bom, eu tenho essas probabilidades. Qual que é a entropia associada a isso aqui em termos de temperatura? É dada por isso aqui, desculpa, em termos das probabilidades, é dada por isso. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa relação aqui, que, de fato, hoje a gente provou essa expressão. Antes eu encaminhei, mostrei que fazia sentido se as probabilidades fossem diferentes e tal. Quer dizer, aquilo é uma prova, de certa maneira, mas aqui agora a gente provou completamente que existe essa equivalência. Assim, assim e assim. Muito bem. Então, vejam, resultado disso tudo que a gente tem feito. Agora, vocês já tiveram um pouco mais do feeling do que é o ensemble canônico e comparado com o ensemble microcanônico, eu vou fazer a seguinte afirmação e depois vocês pensam se isso aí faz sentido. Para o uso do ensemble, eu acho que vocês vão concordar comigo que parece que o ensemble canônico é mais fácil de ser aplicado. Ele, de uma certa maneira, ele é mais intuitivo, porque ele associa uma probabilidade a cada energia, uma coisa que eu acho que é intuitiva, né? E agora, a gente só pôde fazer essa coisa mais intuitiva porque primeiro nós fizemos um ensemble microcanônico, aprendemos o ensemble microcanônico e obtivemos um ensemble canônico a partir de uma particularidade do ensemble microcanônico, que é quando você tem dois sistemas, um muito maior que o outro. Um sistema em presença de um reservatório térmico que tem a propriedade da temperatura estar constante. Mas, a hora que a gente sabe esses dois, eu acho que sempre, se você pode escolher, você vai escolher provavelmente, se você quer fazer um cálculo analítico, o ensemble canônico ao invés do ensemble microcanônico. Porém, quando você faz simulações, isso é uma afirmação. Quando você faz simulações computacionais, o mais fácil de fazer é o problema com energia constante, porque a mecânica clássica ou a mecânica quântica de um sistema com energia constante, a gente sabe bem. Então, implementar uma simulação computacional no ensemble microcanônico com energia constante é mais fácil, porque aí é só resolver as equações de movimento com energia constante, o que é mais simples. Se você, por outro lado, quer fazer simulações computacionais usando o ensemble canônico, aí você tem um problema, porque aqui você está fazendo então, uma discussão em termos de N, V e N, E, que é energia constante. Se você
quer trabalhar com temperatura constante significa um ensemble canônico, né? Então, você quer fazer simulações computacionais, resolver as equações de movimento do seu problema. É isso. Uma das coisas que você faz em simulações computacionais é uma coisa chamada dinâmica molecular, onde você resolve as equações de movimento, segue as partículas e faz médias. Então, quando você está com energia constante, você sabe que a energia está constante, você resolve as equações. A energia é constante. E depois você muda a energia e vai fazendo as coisas. Se você está em contato térmico com um reservatório, aí a vida complicou, porque como é que você vai resolver as equações de movimento se a energia está variando, e está variando porque está em contato térmico? Então, você tem que, de alguma forma, acoplar o reservatório térmico ao seu sistema. Então, você tem que incluir termos nas suas equações de movimento. Então, isso aí normalmente é feito com um dispositivo chamado termostato de Nozé. O termostato de Nozé é o que mantém a temperatura do seu sistema. O termostato de Nozé é uma das soluções, né? Existem outras. Existe a solução pobre, onde você faz a energia cinética ficar um certo valor. Tem várias coisas que você pode fazer, mas mais sofisticado é você acoplar o seu sistema a um termostato que tem temperatura constante. Então, ele dá energia, tira energia do seu sistema, de modo que as suas equações de movimento se comportam como as equações de um sistema que está trocando energia com alguma coisa. Tá? E aí você obtém a sua descrição NVT, que vai direto comparado com o experimento. Só que isso aqui é mais complicado de fazer, mas se faz. Ao longo dessas décadas se desenvolveu muito bem isso aqui. Então, você pode fazer simulações aqui, você pode fazer simulações aqui, depende de que respostas você quer, né? Às vezes é interessante fazer esse tipo de simulação, às vezes é interessante esse aqui. Eu gosto mais de fazer, normalmente, esse aqui, porque já tem a temperatura como o controle que você tem para tratar o problema. Tá, então eu espero que com a aula de hoje a gente tenha aprendido um pouco mais, começado a ter um feeling melhor do que é o ensemble canônico, que é a situação quando eu estou com a temperatura constante. Tá? Na próxima aula a gente vai fazer outros exemplos, a gente vai fazer mais exemplos quânticos, a gente vai fazer o exemplo clássico de novo, e assim nós vamos evoluindo e a gente vai aprender, então, como que o ensemble canônico pode ser aplicado a muitos problemas. E depois a gente vai fazer problemas com interação. Quer dizer, o ensemble canônico vai nos dar um caminho para fazer isso aí, e nós vamos ver isso nas próximas aulas, tá? Então, isso aqui é o que temos para hoje. Então, eu agradeço a atenção de vocês e nós nos vemos na próxima aula.